A gente começou falando de futebol e eu acho que o nosso público tem interesse por vários temas, Uhum. mas falando de uma forma assim, bem didática, você acha que tem alguma possibilidade de acontecer no Brasil? O que aconteceu nos anos passados? A gente voltar a ter uma gasolina de R$ 6? Como aconteceu a partir de 2017, o desemprego voltar a subir? Essas coisas podem voltar a acontecer ou você acha que a gente está no caminho legal? Não, Didaticamente falando. didaticamente eu quero dizer o seguinte: não há nada mais difícil do que você achar que uma decisão econômica é inequívoca. Então, o que eu estou vendo muito claramente, tanto do ponto de vista do Haddad quanto do próprio Lula, que você está, nas circunstâncias difíceis que a economia mundial tem hoje, ele está navegando de uma maneira muito prudente. Não acho que a gente vai ter um caso assim, acho que nós temos um problema realmente de acelerar o crescimento. Veja o programa da nova indústria, né? Que é muito importante. Você tem que criar instrumentos de financiamento, sobretudo, né? Porque você tem um bloqueio muito ideológico, digamos, da ação do Estado, fiscal do Estado, porque aí fica, você pega os editoriais dos jornais, inequivocamente, todos eles, falam, não pode gastar. Isso é uma coisa, olha, essa economia aqui, falando dos fundamentos, essa economia, ela funciona a partir do gasto das famílias, das empresas, do Estado, certo? Se não há gasto, não há renda. Imagina o seguinte, eu estava pensando, outro dia, escrevi isso, que o meu bairro, né, ali, Pinheiros, se na verdade todos os moradores ali resolvessem cortar os gastos por um mês. Uhum. O que acontece com os restaurantes, com o comércio? O que vai acontecer? Fale. Vai ficar em má situação financeira. Sim. Vão despedir os trabalhadores, Uhum. né? Os trabalhadores despedidos vão deixar de gastar. Não é só isso, eles também vão deixar de encomendar para as fábricas, para os fornecedores. Os fornecedores vão ter que cortar o gasto. Não é difícil entender isso, é? Não. Nem um pouco. Mas, no entanto, há economistas que não entendem. E aí você precisa controlar. Eles falam de cortar o gasto como se fosse assim uma família que está numa situação complicada de dívida e ele tem que cortar o gasto para não quebrar. Isso é falso. Porque para o conjunto, se todo mundo corta o gasto, o negócio capota. Certo? Se o Estado, que na verdade tem uma capacidade financeira, que o capitalismo inventou essa história da relação entre o Estado e o mercado. Né? Então vamos olhar, por exemplo, a coisa do Banco Central. Você tem um momento de ruptura aí, que é o 1694, quando você tinha outras experiências, mas essa é decisiva, que foi no país mais importante da época, que foi o surgimento do Banco da Inglaterra. Você vai estudar detidamente, você vai ver que aquilo foi uma construção fundamental para que a Inglaterra caminhasse nas trilhas do mercantilismo dela e da superioridade mercantil dela. Ela tinha as colônias, tinha tudo, mas para a economia doméstica dela avançar, para ela sair, por exemplo, das companhias, para estimular as companhias das Índias, etc., foi o Banco da Inglaterra. Por quê? Porque o Banco da Inglaterra começou a criar crédito e, sobretudo, a comprar dívida pública. Né? Então, há uma grande incompreensão em relação ao papel da dívida pública numa economia monetária financeira capitalista. Né? Se você for perguntar para uma instituição financeira qualquer como é que ela compõe o portfólio dela, ela tem que ter título público, que o título público é o título mais garantido de última instância, garantia de última instância. Né?
Então aí eles ficam dizendo, não, mas o endividamento do Brasil está muito alto, a dívida pública está em 80%, a americana está em 150%, certo? A questão central é o seguinte, você deve na sua moeda, então você está devendo a sua moeda, então a dívida pública é uma espécie de moeda garantida pelo Estado, como a outra é também. Você tem uma capacidade de transformar uma na outra muito mais rápida do que qualquer outra. Você pegar uma dívida privada, você não tem essa capacidade de transformar sua dívida em dinheiro, né? Então, quando o Brasil, hoje em dia, ele tem 360 bilhões de reservas em dólar. A diferença do Brasil para a Argentina é uma coisa assim abissal, porque a Argentina se encalacrou numa economia que eles tentaram dolarizar várias vezes, viram fazendo empréstimo e esse louco quer fazer mais empréstimo. Você acha que vai dar certo, Milei? Não, já deu errado, pode acreditar, não vai dar. Não, isso aí esquece. Isso aí é uma ilusão, e já não está dando, né? Isso aí... Porque o papo é muito parecido com um que rolou aqui no Brasil há pouco tempo atrás, que é muito comum na internet, que tem a ver com aquela ideia de que se uma casa tá com problemas nas contas, você tem que cortar. Então corta. É isso mesmo. Numa casa, o pai tá sem dinheiro, faz o quê? Corta, o pai e a mãe cortam a escola particular dos filhos, corta TV a cabo. corta a TV a cabo, vai Faço cortando. uma pergunta. Corta a Estão querendo internet. fazer isso na Argentina, você acha que não vai dar Faço certo? uma pergunta. É isso. Não, é isso mesmo. Eu faço uma pergunta. Por acaso a casa tem Banco Central? Emite moeda? Não. Não. Pronto. Não preciso responder mais nada. Porque o poder do Estado de administrar isso decorre dessa construção institucional que vem do século XVII. E foi evoluindo, tem problemas, claro. Você vê agora, por exemplo, né? Recentemente, na crise de 2007, 2008, era aquela coisa, não, o mercado se autorregula, não tem problema, está avançando, nós estamos fazendo tremendos investimentos na área, digamos, na área de imóveis, na área imobiliária, né? Que as famílias se endividando, gastando, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Margin Call, chamada de margem. Não. Nossa, é muito bom. Tem outro Fica a também. dica. Dica cultural. Hã? Dica Fica a cultural aí pra Dica galera. cultural, Margin Call sensacional. Então, ali estava todo mundo eufórico, etc. Aí, como costuma acontecer, deu uma reversão. Como é que você teve que consertar aquilo? O Federal Reserve, assim como o Banco Central Europeu, tiveram que adquirir os ativos podres. Botaram tudo no balanço deles. Então, aí o cara falou assim, mas aí o Banco Central vai... Falei, meu amigo, o Banco Central vai falir por acaso? Ou você vai dizer que vai registrar prejuízo do Banco Central? O Banco Central, por acaso, vai ser vendido para você ter prejuízo? O Banco Central é uma instituição de última instância que garante a estabilidade da economia, garante tanto pelo lado dos preços, da inflação, quanto pelo lado da sobrevivência das empresas que se enfiaram nessa coisa. Ele é o credor de última instância. Então, o que o Banco Central americano fez? Comprou toda a gororoba. Comprou toda a gororoba, botou no balanço dele. E o Tesouro Americano emitiu dívida para quê? Para que os bancos que tinham sido socorridos não ficassem numa situação de penúria. Eles pelo menos tinham lá o título público para recomeçar o jogo. Certo? Isso chama-se quantitative easing. Então, quando o sujeito fala da casa, isso me deixa preocupado, sabe por quê? Porque é um raciocínio bastante rudimentar. Porque a casa que o cara tem, ele não emite dinheiro. Emite? Não. Como o Banco Central emite? Então não pode ser a mesma coisa. Na verdade, ele depende, o dinheiro dele
depende que alguém pague para ele, ou que alguém empreste para ele, né? É nesse jogo que ele sobrevive, que nós sobrevivemos, né? Claro. Sem dúvida. Nós sobrevivemos. Então você não pode usar esse mesmo raciocínio, digamos, micro, para tratar de um problema macro monetário, né? E fiscal, etc. Por isso que me deixa preocupado aqui no Brasil. Porque eu estou vendo que, nas circunstâncias, o Lula, o Haddad estão procurando empurrar a economia numa situação de melhor desempenho das empresas, inclusive do emprego. Você veja que agora eu estava conversando com um amigo meu, o governo fez com os precatórios, né? Ele reconheceu essa dívida de 97 bi, não é? 97 bi. Isso vai ter um impacto importante na demanda, porque a maior parte desses precatórios são de funcionários públicos, são de pessoas, são de famílias de renda média e baixa. Então isso vai dar um impulso. E foi uma coisa muito interessante, porque eles fizeram isso, é preciso confirmar ainda essa ideia, de que eles fizeram isso tirando do déficit primário, porque isso é uma dívida do Estado. E aí a Folha faz uma matéria, faz um editorial dizendo, não, mas isso não pode ser considerado dívida. Como não? Do que eles estão... A rejeição que eles têm por certas coisas é de tal ordem irracional que eles ficam dizendo besteiras monumentais. É claro que é uma dívida, é igual a dívida pública. O precatório é uma dívida fixada pelo judiciário do Estado com as pessoas. É uma dívida. Com os trabalhadores, Os funcionários trabalhadores, públicos, todo mundo, exatamente. Então o cara vem e diz, não, mas é igual, tem que botar no gasto primário. Ah, vá. Mas eu estou entendendo, então, pelo que você está falando, que você não gostou nada do que aconteceu no Brasil nos, digamos, de 2017 até 2015. 2015. 2015, Pois porque é. aí é o que aconteceu, né? Qual era a situação da economia em 2014? Né? Aliás, depois de 2010 para cá, depois do choque lá da crise do subprime nos Estados Unidos, nós tivemos um ano ruim, 2009, exatamente 2009, né? Foi ruim para o Brasil também, que caiu. Não foi só pro Palmeiras. Caiu ali, mas recuperou, deu 7,4 em 2010. O Guido Mantega foi extraordinário, ele fez uma gestão brilhante. E o pessoal fica dizendo besteira. A Folha escreveu uma matéria dizendo que ele tinha sido responsável por 2015. Em 2015 ele tinha saído do governo. Estava o Joaquim Levy, que resolveu fazer um ajuste. Então, de 2010, a economia veio com taxas de crescimento declinantes até chegar ao 0,5% de 2014, ano da eleição, né? Muito bem. O pessoal dizendo, os economistas, e muitos deles com os quais eu tive desavenças, né? Dizendo que está tudo um desastre, porque afinal de contas, durante o período inteiro, o governo gastou mais do que devia. Eu falei, mas como assim? Se ele teve superávit primário todos os anos, não é uma contradição? Como é que ele pode estar gastando mais do que devia se ele tem superávit primário? Na prática, ele estava fechando as contas no azul, né? Sim, no azulíssimo. Porque a média do superávit primário foi em torno de 3,25, 3,2. Foi caindo. Então, no último ano da Dilma, 2014, do ano da eleição, você teve um déficit primário de 0,6. Certo? Muito bem. Aí virou aquela coisa, tudo um desastre. Toda a ideia de você vai fazer uma coisa assim, rachar no meio, que você vai fazer uma coisa decisiva, dá errado. Aí veio o Joaquim Levy, que estava comprometido com essas ideias e tal. Aí foi fazer o ajuste. Então, isso eles ouvem e não falam nada, eles olham para o outro lado. O que é? O que aconteceu com o ajuste? Ele já tinha dado um choque de juros de
subiu os juros de 7,25, eu acho, para 14,25. Né? Deu um choque de tarifas, tanto que a inflação em 2015 foi de 10,5%, né? Deu um choque de tarifas de 18,5%, 10,5% de inflação, e cortou o gasto público em 21%. Ou seja, eu sempre fiz uma comparação desse período com um pugilista que está, digamos, no segundo round e está apanhando bastante do adversário. Certo? Está apanhando mais ou menos. Vai para o corner, você sabe como é. O que o treinador faz? Ele abana o cara, né, da água. Uhum. Só que dessa vez o treinador deu uma porrada na cabeça do cara, o cara desmaiou. Foi isso que ele fez. Quanto é que aconteceu com o PIB? Caiu 3,8. Isso em 2015. E caiu 3,3 depois em 2016. Foi a maior queda de PIB que você teve nos últimos anos. Nos últimos 40 anos. Digamos, só comparável com o início dos anos 80, quando deram uma paulada também. Aí a economia caiu, mas não tanto. E logo se recuperou. Então você veja o que aconteceu, né? O que aconteceu? Uma catástrofe. Uhum. E ninguém fala. Pior ainda, estava lendo a matéria da Folha a respeito do Guido, que é meu amigo, não é porque ele é meu amigo, porque ele não foi para Vale, eles estavam dizendo que o Guido foi o responsável por 2015. Nem a informação eles dão direito. A informação é falsa. O Guido não era nada, tinha saído do governo. Não estou aqui fazendo uma defesa do meu amigo, estou dizendo que é uma informação falsa, errada.